E aí, patriotas, como é que vocês estão, hein? Deicon Silva com mais um vídeo, sejam todos muito bem-vindos. E todos nós estamos na expectativa de que haja novamente lei e ordem neste país. E que todos aqueles que desrespeitaram a nossa Constituição respondam por isso, dentro da lei e dentro da Constituição. Mas enquanto esse dia não chega, e acho que ele está cada vez mais próximo, a esquerda já especula o que pode acontecer, o que o STF pode fazer caso o presidente Bolsonaro acione as Forças Armadas em cumprimento ao artigo 142 para o restabelecimento da lei e da ordem, né? Então, saiu uma matéria aqui falando sobre isso, obviamente do Metrópolis, né? E eu quero comentar com vocês. Tem alguns pontos bem interessantes. Mas antes disso, eu gostaria que vocês dessem uma olhada neste vídeo aqui, ó. Bannon quer saber se Lula vai tomar posse, né? Então, houve ali antes de ontem uma entrevista do ex-assessor de Donald Trump, né? Falando ali, perguntando a um jornalista o que ele acha sobre a situação política no Brasil, né? O vídeo é um pouco forte, então fala algumas coisas aí que na plataforma poderia dar problema, só que eu publiquei esse vídeo no meu canal do Telegram, tá bom? Então se você quiser ver, vá lá no canal do Telegram, o link está no primeiro comentário fixado aí embaixo, tá certo? Agora vejam só a matéria que eu tava falando, ó. STF tem resposta a Bolsonaro caso tente acionar as Forças Armadas, diz site, tá? Vale lembrar que foi o Metrópolis que publicou isso aqui, tá bom? Então, não é muito confiável, é conjectura de alguém, não tem nada concreto, tá? Mas tem algumas coisas ali que eu acho que vale a pena a gente comentar. Olha só. O STF adotará uma linha de ação caso Bolsonaro tente convocar as Forças Armadas com o objetivo de anular as eleições. O presidente passou a cogitar a invocar o artigo 142 da Constituição Federal, baseado na suposta parcialidade de Alexandre de Moraes à frente do TSE. Primeiro que eu não gosto muito desse termo invocar ou acionar o artigo 142, né? Os maiores juristas falam em cumprimento do artigo 142, tá? Então, é o que garante ali os poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer um deles, da lei e da ordem. É o que fala o nosso artigo 142, tá bom? Agora, falar que o Alexandre de Moraes supostamente agiu com parcialidade, supostamente, nós tivemos dezenas de decisões favoráveis ao Lula, em desfavor do presidente Bolsonaro. Quer falar do radiolão, onde a campanha do presidente teve mais de 1.250.000 inserções a menos do que a campanha do Lula, e o Alexandre de Moraes simplesmente lavou as mãos, não quis saber disso, falou que não é competência do TSE. Quando você vê o presidente Bolsonaro proibido de falar as verdades do Lula, que ele é ladrão, que ele é um ex-condenado, que responde a dezenas de processos, que foi condenado, preso, esteve na cadeia, é uma questão geográfica, ele esteve na cadeia, não está mais, portanto é um ex-presidiário, e ele foi impedido de falar isso em campanha. Aliás, todos nós fomos impedidos de falar isso. Enquanto o PT, o Lula, falou livremente que Bolsonaro era genocida, era corrupto, era não sei o que, era isso, era aquilo. E tudo mentira. Quer dizer, um lado pôde tudo, o outro lado não pôde nada. Mas o Alexandre de Moraes foi totalmente imparcial, né? Brincadeira um negócio desse. Caso o Bolsonaro o faça, o STF reagirá rapidamente. A corte derrubará o decreto com base em 2 decisões do próprio tribunal. Vamos ver? Na primeira, de 2020, o ministro Luiz Roberto Barroso pontuou que as Forças Armadas não podem atuar como moderadoras em caso de atrito entre os poderes. Será que não? O jurista Ives Gandra Martins e vários outros duvidam de você, viu, Barroso? A segunda decisão, também de 2020, é do ministro Luiz Fux. Nela, o magistrado afirma que a missão institucional das Forças Armadas tem poder limitado. O ministro ressaltou que exclui-se qualquer interpretação que permita sua utilização para indevidas intromissões no independente funcionamento dos outros poderes. Será mesmo, né? Vamos ler aqui o artigo 142 para ver o que fala, né? Veja só, vou colocar na tela aí para vocês. Quem quiser também pode pesquisar na internet, não precisa acreditar em mim, tá certo? As Forças Armadas, constituídas por Marinha, Exército e Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República. Agora vem a parte interessante. E destinam-se à defesa da pátria, a garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer um destes, da lei e da ordem. Então veja só, por iniciativa de qualquer um dos poderes, executivo, legislativo e judiciário,
As Forças Armadas podem ser acionadas para o restabelecimento da lei e da ordem. Agora, independente do acionamento ou não de qualquer um dos poderes, as Forças Armadas destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais. E aí eu pergunto para vocês, os poderes constitucionais estão garantidos, estão trabalhando de forma independentes, como disse em 2020 o ministro Luiz Fux? Aliás, o Fux não foi aquele que foi reprovado para juiz? 2 vezes? Foi ou não foi? Não me lembro agora, né? Deve ter sido, enfim. Eu prefiro a interpretação do artigo 142 do Dr. Ives Gandra Martins e de vários outros juristas renomados, constitucionalistas ainda, né? Eu não quero ficar aí com essa visão do Fux, não. Mas terminando, para além das medidas judiciais que anulariam a invocação do artigo 142, há a expectativa de magistrados de que o Bolsonaro poderia responder criminalmente por tentar a ruptura institucional. Então vejam, essa última parte aqui é importante porque, apesar dessa ser uma conjectura, a visão de algum jornalista que escreveu isso aqui, né? É uma matéria opinativa, não é baseada em fatos concretos, tá? Ah, Deiko, mas foi uma decisão ali do STF e tal de 2020. Não é fato concreto. A gente não sabe o que vai acontecer se o artigo 142 for acionado ou decretado, enfim. Tudo que a gente pode dizer isso aqui até faz algum sentido. Pode ser por isso essa demora no acionamento, tá? Pode ser por isso que o presidente Bolsonaro, junto com a sua equipe, estejam verificando ali o melhor meio de agir, né? Mas o fato, meus amigos, é que tudo indica para algum desdobramento final. Tudo indica para o acionamento das Forças Armadas dentro da lei e dentro da Constituição para o restabelecimento da lei e da ordem e a garantia da independência dos poderes constitucionais, né? Ao contrário do que falou aqui o ministro Luiz Fux, tá? Ontem nós tivemos também uma decisão que preocupou muita gente, né? Aliás, foi ontem mesmo. STM alega absoluta incompetência e nega pedido para prender Moraes e Barroso, tá? Então, para quem não se lembra, houve aí 2 pedidos de prisão para o Alexandre de Moraes e um para o Barroso, se não me engano. Mas o STM alegou incompetência. O que isso quer dizer? Eles decidiram o seguinte, olha, a gente não tem competência para julgar ministros do STF. E de fato, meus amigos, via de regra, não tem. O STM não está acima do STF, tá? São cortes distintas, tá? O STM julga crimes militares e o STF pessoas com prerrogativa de foro e casos especiais, né? Em alguns casos excepcionais, o STM pode julgar ali crimes de Estado. Nós sabemos, crimes de Estado geralmente atentam contra a soberania nacional. Eleições são uma questão de soberania nacional. Mas os pedidos de prisão não baseiam em questões atreladas diretamente a eleições, tá? Então, o STM tomou a decisão legalmente correta, o que não implica nos desdobramentos que porventura estejam por vir, tá bom? Resumindo para vocês, ações das Forças Armadas dentro da lei, dentro da Constituição, através do cumprimento do artigo 142, não tem nada a ver com essa decisão aqui ou de qualquer outra do STM, tá bom? Só para deixar claro. E caso seja aí realmente decretado o artigo 142, o cumprimento do artigo 142, pode ser que o STM tenha ali outras atribuições dentro desse acionamento, tá? É difícil falar porque nunca aconteceu. Eu, como professor de história, buscaria ali algum fato histórico, alguma coisa na história do Brasil para tentar contextualizar, mas nunca houve. Nunca foi decretado o artigo 142, sequer foi cogitado antes na história. Até porque no passado havia a harmonia entre os 3 poderes, né? Hoje não há mais, por isso que a gente está vendo tantos problemas aí. Mas o fato é que na visão de vários juristas, figuras públicas e tudo mais, o artigo 142 pode sim resolver o nosso problema. Acredito que essa seja a solução e acredito mais ainda que cada vez mais nós estamos próximos de um desdobramento final, tá bom? Confio primeiramente em Deus, oro todos os dias para que Ele livre a nossa nação do comunismo e que Ele possa usar aí o presidente Bolsonaro e as Forças Armadas para cumprir essa missão e libertar o nosso povo. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.